Talks on Board, estamos começando mais um episódio direto da Fenatran 2024 aqui na São Paulo Expo, sempre com convidados muito especiais. E neste momento não vai ser diferente. A gente até levou um puxão de orelha aqui da produção para falar, vamos galera, vamos começar, vamos pro assunto que hoje é dificuldades no fornecimento mundial. Nos últimos anos, a exportação de veículos e autopeças enfrentaram desafios significativos devido às disrupções globais nas cadeias aí de suprimentos. E desde a pandemia até crises geopolíticas e a escassez de componentes essenciais, como semicondutores, a capacidade das empresas de atender a essa demanda global foi severamente afetada. E aí essas dificuldades trouxeram à tona a importância de ter cadeias de fornecimento resilientes e flexíveis, além de demandar novas estratégias para mitigar os riscos de interrupções. E aí, nesse episódio de agora, a gente vai analisar as principais dificuldades no fornecimento mundial de veículos e autopeças, discutir como essas barreiras estão impactando as exportações, como as empresas estão se adaptando aí a esse novo cenário, e vamos abordar soluções para superar os desafios logísticos e entender quais são as estratégias de longo prazo para garantir a continuidade do fornecimento global. E aí, para falar sobre tudo isso com a gente aqui, eu estou com o Marcelo Mota, que é diretor associado na Volkswagen. Marcelo, bem-vindo. Obrigado pelo convite. Também meu xará, Juliano Pagnoncelli. Pagnoncelli? Já é da casa. Gerente comercial de suspensão e rodagem aqui da casa. Meninos, vamos lá. Todos preparados? Todo mundo tem aguinha aí? Porque a gente tem muita coisa para conversar. Queria saber de vocês, para a gente levar para quem está acompanhando aqui o Talks on Board, quais foram os maiores impactos das recentes disrupções na cadeia de suprimentos para exportação de veículos e autopeças? Bom, eu falo os maiores impactos. Eu falo um pouco pelo lado de veículos, né? Pela Volkswagen Caminhões e Ônibus. Acho que a questão dos componentes eletrônicos pegou bastante, né? Pós-pandemia. Isso causou uma série de turbulências no fluxo de produção. Aos poucos, fomos encontrando alguns caminhos alternativos que não foram fáceis de serem identificados. Diria que, passado esse tempo todo, 4 anos pós-pandemia, a situação, longe de dizer que está sob controle, mas ela está equalizada, né? A gente já tem os caminhos que foram buscados pós-pandemia se mostraram robustos o suficiente para a gente manter o volume de produção. Então, vamos dizer assim, o susto passou, a situação está controlada, mas não significa que não tenhamos novos sustos à frente, né? Então, assim, continuamos vigilantes no tema, né? Com relação específica a componentes eletrônicos. Mas eu diria, né, que vem acontecendo um fenômeno grande que eu acho que ao longo da conversa aqui a gente vai abordar em alguma pergunta específica sua, imagino eu, que tem a ver com a maneira como os chineses estão trabalhando o mundo afora. Os chineses sempre foram muito mais ativos do que nós latino-americanos em conquistar novos mercados, em exportar, né? E eles têm uma agilidade também nessa área. Eles já têm agilidade para uma série de coisas, né? Mas para essa área em específica é realmente super interessante a maneira como eles conduzem o negócio exportação, né? E aí vamos deixar para a hora certa para falar disso. Mas direto à sua pergunta, eu diria que são os componentes eletrônicos que mais pegaram para nós. E que agora está estabilizado e que continuamos vigilantes para não levar mais sustos como o que tivemos pós-pandemia, né? Que foi bastante significativo. E a dependência aí desses materiais específicos em certas regiões do mundo aumentou a vulnerabilidade do setor. Quais foram as alternativas para conseguir mitigar esse risco? Acho que as companhias passaram a tratar o tema muito mais de uma forma globalizada, mas olhando também a vizinhança, olhando a cadeia de fornecimento, buscando proteção, buscando parcerias de desenvolvimento, novos negócios, buscando a mitigação dos riscos. Eu acho que isso foi um ponto importante, né?
Nós observamos muito, né, o mercado brasileiro sofrendo, né, a disputa por componentes naquele período, e o pós-pandemia foi muito importante para reorganizar. Hoje a gente percebe já cadeias mais estabilizadas, mas o pós-pandemia também mostrou que não é só eventos específicos que acontecem, né? A gente percebe muitas vezes as instabilidades políticas que acabam afetando. E isso é um componente importante para poder preparar essas cadeias. Então, as companhias começam a olhar de forma muito mais abrangente, pensando em plano A e plano B de como mitigar esses riscos. Acho que esse é um ponto fundamental e que mudou bastante o mercado nesse período. Certo. Vamos falar de soluções de curto prazo? Quais estratégias aí imediatas são adotadas para contornar dificuldades no fornecimento? Como reorganizar rotas de exportação, encontrar novos fornecedores? Então, dentro desses planos de mitigação que o próprio Juliano já mencionou, existem temos mais de um plano estabelecido, porque existe também esse problema que eu concordo muito com o que você comentou. Eu acho que a gente nunca enfrentou no dia a dia dos negócios tamanha pressão da geopolítica que a gente está vendo agora, né? Antes acontecia um problema localizado, específico, econômico, um país, uma situação, o câmbio, o exchange rate, né? O câmbio afetando determinada situação. Agora tem outros fatores influenciando a cadeia de suprimentos, questões geopolíticas, né? Questões lá, o mundo asiático, o mundo ocidental, o Oriente Médio lá em tensões. Então, a gente vê, por exemplo, questões de fretes, valores de frete, seja de um veículo ou de um container cheio de peça. Tem sido um problema contínuo. Problema enorme. Para você ter ideia, determinadas rotas está 4 vezes o preço do logo após pandemia. 4 vezes o preço. Como é que você explica depois para um cliente? Lógico que você vai ter que explicar de algum jeito, mas como é que você explica para ele que ele está recebendo o mesmo produto, o mesmo benefício, né? Ou seja, ele não está ganhando nada mais do que ele já conhece, e o preço do frete, que é um conteúdo importante na formação do preço final, está 4 vezes mais caro. Lógico que, de alguma maneira, ele vai entender, porque não é só com a tua empresa, ele vai estar vendo isso também de outras empresas que vão enfrentar o mesmo problema. Mas assim, essa questão geopolítica, né, antes tinha a ver com questões econômicas, cambiais, situacionais de determinado país, mas agora é geral pela geopolítica. Navios têm que dar voltas maiores para não passar ali pelo estreito lá do Oriente Médio. Então, assim, antes ele cruzava, estava na Europa, agora ele tem que fazer isso para chegar na Europa. Então, assim, as coisas estão ficando complicadas. O jogo de xadrez não é mais para aquele joguinho da praça, entendeu? Agora temos que chamar a inteligência artificial para determinar o próximo movimento da peça, entendeu? Então eu diria assim, o jogo está bem mais complexo. Um plano só, se você só tiver um plano, uma alternativa, você vai ficar sem nada, vai furar. Você tem que ter 3, 4 alternativas prontas para, dependendo do que acontecer, movimentar as demais. E todas elas te levarão a um custo maior do que quando começou a discussão. Não tem como escapar disso. Bom, isso é para todo mundo, mas Todo como é que está mundo. sendo trabalhar com esses aumentos aí sem prejudicar a competitividade? Então, não tem como não prejudicar a competitividade. Você tem que administrar os teus ganhos. Talvez o que vai acontecer, você vai ser forçado momentaneamente reduzir alguma coisa para no final não impactar tanto. Mas não tem como absorver toda essa penalidade. Você vai ter que repassar alguma coisa, não tem como, né? E aí que eu estava me referindo à questão dos chineses, porque eles estão achando meios de não fazer isso chegar na ponta. E quando você entra nessa briga e fala que tem isso, ele fala, não, ele também tem esse problema, só que o preço dele continua interessante, né? Então, vamos esticar um pouco mais para falar mais disso aí. Tá ficando bom o papo. Nós vamos chegar lá na hora certa. A tendência de nearshoring tem crescido. Como é que isso está sendo implementado como estratégia para diminuir essas dependências internacionais? Eu acho que nesse aspecto, né,
muitas vezes, né, você ter mais fontes de fornecimento, aquilo que a Moto que eu estava comentando, né, você ter um plano alternativo, você poder ter uma localização diferente é importante. Nesse aspecto, inclusive, eu acho, né, Moto, vocês têm feito um trabalho muito importante, que é como se preparar para poder suportar, né, o atendimento do cliente, né, fazendo uma estratégia, porque, né, olhando a experiência, né, nós estamos no Brasil, né, que está muitas vezes fora das rotas principais, né, do mercado. Sim. Essa estratégia é muito importante. Eu acho que até é um ponto, um gancho interessante, né, Juliana, de como que vocês enxergam esses movimentos, porque o cliente também está olhando isso, né, o nearshoring, como é que eu faço para ficar mais próximo? Nós temos um desafio logístico bastante grande, nós estamos no hemisfério sul, muito mais longe. Eu acho que até esse é um ponto importante até para entender como é que vocês também têm enxergado, né? Trocando um pouco da pergunta mais por um conhecimento. Né? Então, aí vem uma questão estratégica de pensar não do frete ficar mais próximo, a de você estar mais próximo do mercado. Então, seja lá de que jeito for, que aí entram em questões estratégicas, se você não tem como fazer uma aproximação, uma redução desse espaço, talvez o próximo passo seja você ter uma outra base de fornecimento. E com isso você atender determinadas regiões, determinados locais, não mais daqui do Brasil. Você estando próximo àquela determinada região que tem lá a sua cadeia de suprimentos próxima também e tal. Porque, como o Juliano bem levantou aí, bem observou, você vir um componente da Europa ou da Ásia para o Brasil para depois mandar de volta para eles lá, inviabiliza praticamente a tua competitividade. Então o que o chinês faz? Ele tem uma base de custo bastante baixa, bastante agressiva, até pelas questões de volume que eles possuem, né? Eles têm uma vantagem de volume global, anual, gigantesca, né? Então eles têm produtividade, equipamentos de ponta, tal, tudo isso ajuda os chineses. Mas eles estão fazendo essa estratégia. Eles estão saindo da China e estão montando bases fora da China. Eles estão fazendo nearshoring, né, que nós estamos procurando de alguma outra maneira chegar aqui no Brasil, mas eles estão saindo da China e avançando no mundo, fincando raízes, bases em locais estratégicos de determinados mercados que eles querem atacar. Então eu acho que o Brasil, até por essa feira aqui que nós estamos vendo hoje, estamos participando dela, nós já alcançamos uma maturidade de indústria, seja de autopeças, seja de veículos comerciais, para jogar o jogo do chinês também, né? Nós estamos vendo eles se saírem bem nesse jogo, né? E por que nós vamos continuar assistindo isso, né? Acho que está na hora da gente, de repente, ir lá para o quintal deles também, por que não? Né? Não ter mais toda essa travessia. Essa travessia, né? Sim. Esse jogo é muito difícil, mas as questões da geopolítica, por que de repente não vamos nós para lá e começar a cutucar os caras no quintal deles também, como eles estão fazendo aqui, né? Você vê marcas chinesas tendo uma alta penetração em market share, quase que instantâneo, do dia para a noite apareceram números, né, significativos, seja em carros também, né, não só veículos comerciais. Eu acho que está na hora, nós já temos experiência, maturidade, temos uma capacidade de investimento, né, e até parceiros para ajudar a financiar uma operação, para jogar o jogo deles lá também, e ir para o lado de lá, não ficar esperando vir aqui. A própria expertise que o Brasil também tem gerado, né? Não só de negócio, mas de tecnologia, de produtos mais adequados para cada mercado, também é uma força nossa, né? Eu acho que sim, Juliano, acho que sim. Eu acho que a gente fez por merecer, né? Eu acho que o mercado brasileiro fez a lição de casa, as indústrias, né? As montadoras aqui, fizemos a lição de casa, tivemos os tropeços, enfrentamos diversas crises que no final nos fortaleceram, né? Estamos todos aqui, firmes, fortes, né? Vivendo talvez uma das melhores penatrans dos últimos tempos, né? Então assim, nós somos maduros, nós temos que confiar mais no nosso potencial. Não é um jogo simples, não é para iniciantes, né?
mas é um jogo para ser jogado com sabedoria, com estratégia, com planejamento. Dá para jogar o mesmo tipo de jogo. Agora, você falou de IA, né? Como é que a tecnologia tem ajudado a melhorar a eficiência nas cadeias de suprimentos para minimizar aí os impactos das disrupções? Olha, é uma coisa interessantíssima, como uma discussão de filme, de Hollywood, de NASA, de IT, virou uma coisa, já está virando uma coisa quase presente do dia a dia. Né? Tá no WhatsApp, né? Que você usa normalmente. Que loucura. Né? Então, assim, tá cada vez mais no dia a dia nosso. E as empresas estão fazendo uso, estão vendo que não é esse bicho papão todo, embora, lógico, determinadas áreas existem alguns riscos, né? Mas assim, eu acho que a gente tem sim que fazer uso disso, ela bem estruturada, com o apoio inclusive de especialistas no tema, é uma ferramenta poderosíssima, algoritmos que podem te ajudar a fazer um prediction, né, uma prevenção, um planejamento, né, muito mais preciso do que a nossa planilhinha de Excel e algumas conversas. Então eu acho assim, é uma ferramenta poderosíssima que a cada dia que passa estamos perdendo o medo, o receio de que é algo complexo, difícil de usar. Eu estava lendo outro dia, vendo um vídeo rápido, né, acho que foi no Instagram, em alguma mídia, do presidente da NVIDIA. Né, o pessoal lá de Taiwan, ele é radicado nos Estados Unidos, estudou nos Estados Unidos. Ele falou assim, a geração anterior dizia para os filhos que eles tinham que estudar IT e aprender programação. A inteligência artificial veio justamente para fazer o contrário. Vocês não precisam saber programar e não precisam ser experts em IT. Vocês têm que aprender só a pedir corretamente para a inteligência artificial. E ela vai entregar tudo que você quer e um pouco mais. Então, esse pessoal está muito mais na vanguarda do que nós, mas a gente está vendo que é realmente isso, né? Então, quer ver uma coisa curiosa? Uma pessoa da família, né, que nem sabe direito, já leu em algum lugar, mas não sabe direito, fala assim, eu estou adorando usar a inteligência artificial no WhatsApp, em qualquer outro dispositivo, né, do telefone, né? Então, assim, tá virando aquela coisa que tá já dominando, assim, uma coisa que mais um pouquinho virou coisa das crianças, né, de estarem usando. Mas a minha filha está em idade de colégio, a mais nova, e às vezes ela tem alguma dificuldade qualquer para uma tarefa, e eu incentivo ela não a fazer a cola, mas ela fazer como usar em favor dela, não para ela dar a resposta. Como ela constrói a pergunta ou a investigação que ela quer fazer para trazer a informação que ela precisa, né? E aí o pai também não precisa buscar informação, porque a filha tem ali a informação. Eu não preciso lembrar dos meus tempos de escola. Exato. Fazer uma relembrança. Não preciso lembrar, passar a vergonha de não lembrar mais, né? Ela nos ajuda nisso também. Mas, de novo, eu acho que é uma ferramenta poderosíssima. E ela tem que estar na base de opções das empresas para planejamentos, estratégias e propostas de soluções para determinados assuntos. Que a Vertical Autopeças da Randoncorp não esteja ouvindo neste momento, né? Porque então, se não é a nossa despedida, né? Daqui 2 anos na Fenatran vai ter uma máquina aqui entrevistando esses não teremos moços, nós aqui também, né? Que não gaguejará, né? Que vai ser infinitamente, né, melhor, perfeita. Mas vem cá, você falou que a gente, até vou estender aqui pro meu xará também, que o brasileiro tem que ir para cima mesmo, né? Por que a gente está observando essas coisas acontecendo? Mas existem novas parcerias ou modelos de negócio que estão sendo adotados para fortalecer essa cadeia de fornecimento e a capacidade de exportação? Eu acho que a gente tem avançado bastante nisso, né? E assim tem muitos exemplos, né? A gente recentemente
o modelo de negócio em que você tinha um parceiro, um fornecimento, né, com um fornecedor propriamente dito, passou a ser uma relação de parceria, em que você coexiste com o desenvolvimento de um novo negócio, o fortalecimento daquela tecnologia, para criar realmente uma solução mais adequada para o mercado. Então, acho que realmente isso tem acontecido, né? A gente passou recentemente aí por um grande exemplo, né, que a gente, junto com a própria Volkswagen, né, criou um desenvolvimento de um produto extremamente inovador, né, com a hibridização, com as soluções de eletrificação. E se você for olhar, né, o mercado realmente pede isso, pede no sentido de construir essas soluções aí de forma conjunta. Isso eu acho que para mim é um grande exemplo, né, que vai desde a IA que o Mota estava falando, né, que é aquela colaboração, seja nas plantas, seja na logística, seja no negócio, seja na utilização do cliente, né, mas também essa relação de parceria muito mais próxima. As empresas começam a colaborar. E isso é uma grande diferença de mercado dos últimos anos, né? É uma mudança do mindset nosso atuar como negócio. Isso aí. E dessas todas as dificuldades que a gente citou aqui, vamos falar de expectativas para o futuro. Mudanças estruturais no fornecimento global de autopeças e veículos nos próximos anos. Como é que você, Marcelo, está vendo? Eu acho que esse processo geopolítico, essa questão da China, né? Minha leitura sobre China, né, sobre especificamente a influência deles no resto do mundo, né? A China está com alguns problemas internos de estratégia, de políticas econômicas que eles estão revendo, eles são bons, eles estão ajustando algumas coisas. Isso está fazendo com que eles tenham uma sobrecapacidade de produção que eles não estão conseguindo frear, porque frear isso significa a redução de empregos, e aí eles vão ter problemas maiores, né, que é demissões, etc. E eles não estão interessados em passar por isso. Então o que eles estão fazendo? Eles estão pegando esse excedente de produção que o mercado interno não está mais consumindo. O mercado imobiliário deles consumia milhares de caminhões, ônibus para transportar os operários para os canteiros de obra. Eles não estão mais consumindo na velocidade que eles consumiam. Só que as fábricas continuam produzindo praticamente o mesmo volume de caminhões anuais. Aí, se o mercado chinês não absorve isso, o que eles estão fazendo? Mandando para o resto do mundo a preços hiper mega competitivos, que é melhor do que sucatear lá na China. Não vou dizer que não estão ganhando nada, mas as margens deles tenho certeza que estão bastante reduzidas, né? E aí, quando uma empresa brasileira quer sair daqui e lá do outro lado brigar e encontra um produto chinês, é uma goleada, é uma diferença significativa. Assim, números mágicos, um produto chinês equivalente, similar a um europeu, a um mesmo produto europeu, é 3, 4 vezes mais barato do que um europeu. 4 vezes? De 3 a 4 vezes mais barato que um produto europeu, equivalente, né? Então, assim, é um salto grande, mas o que eu tenho visto, continuam existindo aí fora clientes que buscam profissionalismo, atendimento, parceria, valor de revenda daquele produto quando usado, né? Existem muitos clientes profissionais lá fora que ainda continuam buscando, né, relacionamentos estáveis, sólidos, com parceiros tradicionais, né? E que tem interesse sim de pagar um pouco mais premium, né, por esse tipo de coisa que os chineses ainda não oferecem. Talvez um dia eles venham oferecer, mas por enquanto não oferecem isso. Então o que eu diria? Eu diria que quando você vai mais a fundo em determinados mercados globais, você acha sim ainda oportunidades para produtos brasileiros, seja no autopeça, seja na veículos completos. E eu diria o seguinte, estava comentando com o Juliano antes da gente vir para cá. Eu acho que uma das grandes sacadas que a gente precisa começar a pensar, desenvolver e trabalharmos juntos é de a gente ir junto para esses mercados, sabe?
levar a autopeça junto com o veículo completo para oferecer uma solução ainda mais robusta para o cliente. Falar, tá vendo esse produto aqui? Ele funciona no Brasil em tais aplicações, vai funcionar muito bem aqui também, e esse camarada vai ter uma ação local aqui, ele vai produzir aqui, ele vai ter um preço competitivo aqui. E essa peça aqui, nós testamos ela em condições super severas para as missões brasileiras. A peça chinesa ou de outra origem, eu não sei. Mas essa aqui eu garanto. E isso aí é uma ferramenta poderosa, que eles lá não olham para isso. Então, eu estava comentando com o Juliano, nós da Volkswagen Caminhões e Ônibus temos um conceito de negócio baseado no consórcio modular, onde uma série de empresas, como por exemplo o Grupo Randon, a Suspensis, né, faz parte, é uma das empresas do consórcio modular e é um fornecedor renomado de uma série de componentes dos nossos produtos, que são super bem vistos, que é líder do mercado brasileiro, líder em países da América Latina, em missões tão ou mais severas que outros lugares aí fora. Então nós temos que pegar a força desse sucesso que é o mercado brasileiro, que quem não ainda tem noção, quem está nos ouvindo aqui, nos assistindo, é o quarto maior mercado do mundo de caminhões e ônibus. Não é pouca coisa. É o quarto maior mercado de caminhões do mundo. E você ser líder, ou mesmo uma das empresas que estão no top 5 aí, para dizer, as 5 maiores grandes do Brasil, tem toda a chance de fazer uma análise, um estudo de mercado e estrategicamente escolher lugares adequados para jogar o jogo que os chineses jogam tão bem há mais tempo do que nós. Então eu diria assim, não devemos ter medo, devemos sim fazer um planejamento robusto, devemos ter mais de uma alternativa para os momentos difíceis e tem espaço para a gente, talvez não tão grande quanto a gente sonha, vamos conquistar o mundo, né? É amplo demais, é grande demais, é caro demais, mas alguns nichos interessantes de volumes estão nos esperando o mundo afora. Muito bem, acho que para um encerramento, para um fechamento, não tenho mais o que dizer, uma aula de Marcelo aqui. Falamos nesse episódio aqui de Talkers on Board, de dificuldades no fornecimento mundial, alternativas no fornecimento mundial. Marcelo Mota, diretor da Volkswagen, e também Juliano, nosso da casa já, Juliano Pagnoncelli, que é gerente comercial de suspensão e rodagem. Assim a gente fecha o nosso podcast aqui, essa edição. Obrigada, gente, pela presença de vocês. Obrigada, Marcelo, pela oportunidade. Aula. Muito legal o papo. Muito obrigado. O homem fala bem demais. Tem que só agora direcionar a filhota nas perguntas para IA, né? Que aí tá fugindo. O bom é que só muda de endereço, porque eu também tenho as mesmas condições. É mesmo? Você ficou quietinho aí, porque a carapuça você viu também, né, Juliano? Eu tava aprendendo outro dia a fazer soma de fração. Eu disse, olha, tá difícil. Vamos pedir ajuda para os universitários eletrônicos, né? A gente encerra assim essa edição. Vamos tomar um cafezinho e também tem presente para o Marcelo e para o Juliano. Obrigada, gente. Até a próxima edição aqui do Talkers on Board. A gente se encontra em breve.